Bom, hoje, como sempre, nós vamos responder uma pergunta, né, que nós encontramos numa comunidade de escritores das redes sociais, que é: quais as diferenças de leitura beta, crítica, revisão e preparação de texto? Quatro serviços que você pode ou deve usar antes de considerar seu livro pronto para publicação. Na verdade, essa pergunta nos leva a um outro vídeo nosso que a gente respondeu quantas vezes você deve ler, reler ou reescrever seu texto. Várias durante o processo de escrita, né? Porque a gente vira e mexe, para um pouco, né? Então vai lá, faz uma leiturazinha do capítulo anterior, né? E pelo menos uma após o processo. E ela tem que ser feita depois de um tempo, né? Você tem que deixar descansar o texto. E por quê? Porque a gente acostuma. Às vezes você está lendo um texto que você mesmo escreveu e você não vê o erro. Por quê? Porque você acostuma com o jeito que você escreveu, então você não vê o erro. Então você precisa de dar um tempo para que a sua mente esqueça, né, o texto, e você vai estar lendo como se da primeira vez, ou lendo desde o começo, porque especialmente no caso de um romance, né, é uma coisa maior e você vai fazendo uma última releitura. Feito isso, a gente chega nesses quatro serviços, né? E quais são eles e quais são as diferenças? Então, primeiro, você tem a leitura beta. O que é a leitura beta? A leitura beta ela é uma leitura feita por um leitor que gosta do gênero que você escreve. Então, você escreve terror, você vai procurar um leitor de terror. Se você gosta de fantasia, vai procurar um leitor de fantasia, e ele vai te dar a opinião dele sobre o texto, né? Em cima dessa opinião, você vai mudar alguma coisa que ele vai te comentar, acrescentar ou tirar, né? Daí você chega à leitura crítica. Leitura crítica é uma leitura feita por um profissional de escrita do meio editorial, né? Que ele tem como objetivo ver os pontos fracos, os pontos fortes, você pode melhorar no seu texto, né? E vai te apresentar um relatório, né, mostrando esses pontos fortes, esses pontos fracos, o que eles acham de um ou outro elemento, desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de trama, todo esse tipo de coisa, né? Em cima disso você vai reescrever o seu texto. Lembrando que, evidentemente, você pode ou não, né, concordar com o que foi apresentado que foi considerado pelo leitor crítico e mudar uma coisa ou outra, não mudar uma coisa ou outra, veja bem, né? Não que o leitor crítico disse ou o leitor beta disse é uma lei, não. Você tem que considerar que é o seu texto, você tem que verificar o que você deve ou não mudar, né? Eu já fiz leitura crítica, já sofri leituras críticas de meus textos, né? Então eu fiz mudanças nos meus textos e vi autores que fizeram algumas mudanças que eu indiquei, não fizeram outras, né? Eu achei, depois que o livro foi publicado, que eles deveriam ter feito, mas não é a minha função obrigá-los a fazer. A minha função é indicar o que eu acho que deveria ser mudado como leitor crítico, né? E feito isso, então você fez a leitura beta, você fez a leitura crítica, ou uma delas, né, ou a outra, ou ambas, e reescreveu o seu texto, uma ou duas vezes, depois de ter reescrito ele, depois de você ter lido. O texto está teoricamente pronto, né, teoricamente pronto para uma revisão. E eu digo revisão por quê? Porque nem a leitura beta, nem a leitura crítica tem como objetivos ver ortografia e gramática. Eles podem até dar dicas do que eles acham errados, mas não é esse o objetivo. O objetivo da revisão é fazer isso. Então, você vai lá, contrata a pessoa faz a revisão, te entrega o texto. Você pode dar uma olhada no que ela colocou. Às vezes a revisão ela vem quase como uma preparação de texto, fazendo algumas análises. Não é o normal é a revisão só apresentar, né, só corrigir a gramática e a ortografia, né? E aí você chega, como eu falei, na preparação do texto, ou no copydesk. Preparação de texto ou copydesk, o objetivo deles, mais do que a revisão, né, é ver fluidez
do texto, é ver a adequação à linha de editor. Então tem algumas editoras que eles têm esses profissionais, né, profissionais que fazem a preparação de texto. Então eles não gostam de usar algumas palavras, eles gostam de usar outras palavras, eles vão fazer algumas mudanças no seu texto, certo? Tem editoras que tem editoras que não tem. Tem profissionais que fazem, ou você pode procurar fazer uma preparação de texto em copydesk, ou não, né? Você pode só fazer uma revisão e considerar o seu texto feito. Para todas, eu diria, inclusive para a revisão, eu diria releia e verifique o seu livro. Então, às vezes pega o arquivo que está corrigido, pega o arquivo original e fica dando uma olhada, né? Mesmo que seja por cima, para ver se você concorda com todas as mudanças, né? Muitas vezes eles fazem umas colocações, olha, eu mudei isso por causa disso, mudei aquilo, isso aqui está certo ou não está, né? Então você tem que fazer essa verificação. Essas então são as diferenças, né? Lembrando, é interessante você fazer tanto a leitura beta, que é de repente a leitura de algum amigo, colega, pessoa do meio literário que gosta de ler o texto, o gênero que você está escrevendo, né? Fazer uma leitura crítica, ou seja, procurar um leitor crítico para fazer essa leitura mais profissional. A diferença normalmente é que o leitor beta, muitas vezes ele lê por ler, não cobra tanto, né? Você promete de repente um livro para ele quando você publicar, ou se ele cobra é um valor mais baixo, porque ele não vai fazer um relatório, não é uma coisa muito profissional, vai simplesmente fazer uma leitura para ele, vai ser como ler um livro normal, né? Revisão, como eu disse, é necessário fazer, e, inclusive cuidado, porque tem muitos profissionais que simplesmente vão jogar o seu livro no Word ou em algum outro programa para ver simplesmente ortografia e gramática. Não, procure profissionais sérios, né? Procure ter referências deles para eles para fazer uma revisão mais bem feita. Talvez seja um pouquinho mais caro, mas definitivamente vai valer mais a pena, né? E aí, quanto ao copydesk, olha, eu não acho 100% necessário, né? Algumas editoras vão pedir, outras editoras não vão pedir. É uma coisa que, feita a leitura beta, a leitura crítica e a revisão, vai de você procurar para ver, né, se você acha interessante, fluidez, adequação. Evidentemente que sempre fazem isso, mesmo as editoras fazem isso, fazem sem que o texto perca a cara do autor, né? Ele não vai deixar de ser o seu texto porque eles mudaram por causa disso, né? E como sempre, como eu já falei, leia tudo, né? Porque é o seu texto, né? Eu acho que você tem que ter se você não gosta do que você está fazendo, não tem tempo para uma releitura, quem vai ter, né? Afinal, é o seu trabalho, você quer publicar, você quer ser publicado, né? Você quer criar uma carreira de escritor, então isso é sumamente necessário, né? É isso. É um assunto que a gente poderia falar muito mais sobre cada uma das coisas, mas acho que seria desnecessário, né? Você pode, como a gente sempre diz, pesquisar um pouco mais a respeito e conversar com outras pessoas do meio sobre os processos, né? De qualquer maneira, se você gostou, deixa um like, né? Ajuda a gente muito. Comenta se você já fez uma leitura crítica, já fez uma leitura aberta, conhecia essa questão da preparação do texto. Repassa para algum amigo escritor que está precisando fazer, conhece os nossos livros. Nós temos livros de policial, tecnologia, steampunk, fantasia, terror, né? Vão estar todos no primeiro comentário fixado, né? Se você quiser uma versão física,
entre em contato com a gente, que a gente tem os livros físicos, pode mandar, de repente, né, devidamente assinado. Né? E é isso. Bom, por hoje é só.